contrários. Para a gente agora repercutir os efeitos, então, dessa medida, o nosso convidado especial de hoje é o doutor Alessandro Azzoni, advogado e especialista em direito ambiental. Doutor Alessandro, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostaria de uma avaliação em linhas gerais, então, a respeito dessa aprovação. O que a gente pode esperar dessa aprovação, caso ela também tenha esse resultado favorável lá no Senado? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Os efeitos eu vejo como um efeito muito negativo pelo fato de você colocar uma insegurança jurídica das áreas já que foram demarcadas no período de 88 até hoje, por exemplo. Se você define que o marco temporal vai ser exatamente 5 de setembro de 88, significa que aquelas reservas que foram feitas no governo Fernando Henrique, no próprio governo Itamar e assim por diante, Lula, pode ser que essas reservas sejam todas elas contestadas e aí você vai começar a colocar também áreas que já estavam pacificadas em conflitos, né? Então esse é um ponto. Agora, a questão disso dentro da, da discussão é uma discussão política, na verdade. A Câmara dos Deputados pode aprovar as leis, pode fazer a aprovação dessa PL, prosseguir e ir para a questão do Senado. O Senado também pode prosperar na aprovação, mas ainda tem o veto do presidente, que ainda é um controle de inconstitucionalidade. Esse veto pode ser derrubado. E dia 7 agora de julho tem a votação do plenário, né, que vota o julgamento para o STF. E aí sim a discussão vai ser jurídica. A Fachin bate na questão do direito originário da terra, que passa, que define praticamente que esses povos, como você mesmo citou, povos originários, eles têm o seu direito dentro da formação da Estado. Então não tem como você não definir, não garantir esse direito que é constitucional. E a Constituição garante esse direito para ele quando fala que a União era obrigada a demarcar as terras em até 5 anos após a promulgação, que é a base da que eles usam como marco temporal, porque a Constituição reconhece a partir de 88 que a União tem 5 anos para fazer as suas demarcações. Então fica essa questão do marco temporal, vai dar discussão. Já tem uma Unimarx lá praticamente que veio por indicação do presidente Bolsonaro. Ele foi um dos contras. O Fachin, o relator, ele é contra, perdão. O Fachin foi contra e o Nuno Marques foi a favor, então, do marco temporal. Então, quer dizer, o plenário ainda vai ter uma discussão. E agora, com essa situação indo para essa questão da insegurança jurídica, pode ser que ainda a decisão do STF seja ainda muito mais criteriosa e muito mais rígida e mais tradicional, então podendo até derrubar a questão desse marco temporal. Quer dizer, o Congresso Nacional se apressou, em especial a Câmara dos Deputados, votou o regime de urgência, aprovou a medida ontem. Essa é uma medida que já estava, inclusive, em tramitação há vários anos, né? Uma das medidas que trata ali da questão do marco temporal, da delimitação de terras indígenas, é até do ex-deputado federal Homero, lá do Mato Grosso, né? Acabou já falecendo também. Enfim, é uma questão que tramitava há muito tempo. Agora, como o senhor destacou, né, doutor Alessandro, não vai adiantar tanto essa pressa assim por parte da Câmara, ainda tem que passar pelo Senado. Depois o presidente Lula ainda pode vetar. Se ele vetar, então, deve haver uma sessão conjunta ali entre Câmara e Senado para derrubar o veto do presidente, algo que demora um tanto quanto também, a gente percebe ali pelo movimento no Congresso Nacional. Mas, por outro lado, o STF pode derrubar tudo, pode passar por cima dessa decisão do Congresso. O senhor acredita que a tendência seja essa? Eu acredito que sim, por uma questão dessa estabilidade das áreas já demarcadas. Então, por exemplo, todas as áreas que foram demarcadas e reconhecidas a partir de 88, elas podem ser questionadas judicialmente. Então você vai começar onde áreas que tinham conflitos, que foram demarcadas
para garantir a questão dos povos originários já na época que foram demarcados, você pode ser questionado. Então, pode ser que o STF, nesse sentido, por uma segurança jurídica, por uma questão de até de proteção constitucional, fazer a interpretação do FAQIM. E também pode ser, que é a questão do direito originário das terras, que é reconhecido pela própria Constituição, por isso que faz a questão da demarcação. Então, pode ser que essa pressa de aprovação, de sem ter discussão, apesar que a gente fala de um projeto de 2007, mas não é questão de discussão, mas é um projeto que tem que ter muito cuidado com as decisões, como ela causa muitas consequências, né? Então, essas consequências podem ser perigosas. Nós estamos falando de áreas de conflito, por exemplo, na região do Pará, região onde nós temos regiões que são disputadas praticamente, e aí nós podemos ter conflitos armados, né? Então, aí pode ser que o STF, nesse sentido, para garantir a segurança jurídica e já para quem foi concedido, e ainda vá contra a questão do que foi aprovado no Congresso. O que é importante dizer assim, são dois poderes completamente isolados. A autonomia dos poderes do judiciário e legislativo são autônomos. Só que o legislativo ele acaba fazendo pelas vocações políticas. Foi como nós vimos as votações ontem. As bancadas foram se organizando para contra e outras a favor. Isso é um movimento político. Já o STF é um embasamento jurídico. São levados pontos e fundamentos e teses jurídicas. Então, são completamente diferentes as decisões. Às vezes pode achar que o STF vai legislar sobre matéria que já foi discutida. Não. É que, na verdade, ali o STF é obrigado a seguir, primeiro, a Constituição, as leis. Então, tem que seguir todas as interpretações que estão dentro da nossa Constituição e as leis infraconstitucionais. E aí sim pode ter uma decisão contrária. Doutor Alessandro, para a gente encerrar aqui, por um lado a gente vê a frente parlamentar da agropecuária, que é a mais numerosa, é considerada a mais potente ali do Congresso Nacional, defendendo então essa medida do marco temporal. Foi inclusive com o apoio dessa bancada que essa medida foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, porque alega que há um cenário de insegurança jurídica hoje, né? Que o proprietário da terra, o produtor rural, ele pode ter a área invadida e ali então os indígenas podem questionar ali aquela origem daquela terra, podem dizer que aquela terra era daqueles povos e aí essa é a alegação então, uma delas por parte da bancada do agronegócio, né? Por outro lado, a gente vê inclusive alguns membros como a Defensoria Pública dizendo ali que esse marco temporal ele não deve ser regulamentado, ele não deve entrar em vigor, porque seria uma forma de genocídio, nas palavras da própria Defensoria, né? Que inclusive apresentou essa argumentação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, recentemente, antes da votação. Na avaliação do senhor, como é que é possível chegar a um denominador comum, a uma questão que possa contemplar, pelo menos parcialmente, a bancada do agronegócio, trazendo a segurança jurídica que tanto quer, e do outro lado, garantindo os direitos dos povos originários? Qual que poderia ser ali a medida mais equilibrada para satisfazer, pelo menos de forma razoável, ambas as partes? Acho que para satisfazer ambas as partes seria manter as propriedades no agronegócio e você praticamente ressarcir os povos originários sobre o valor das terras, a apropriação das terras que eram deles. Eu acho que seria o caminho mais assim. Agora, devolver as terras pode gerar conflito. Por exemplo, nós temos uma área no semi-regional do Maranhão ali que praticamente tem 122 mil hectares praticamente sobrepostas sobre áreas que 69 mil hectares são terras indígenas e lá é já usado exatamente para a produção de soja. Então significa que ali você pode ter um conflito. Imagina, você vai devolver uma área praticamente os povos originários justamente porque é deles. Só que ao mesmo tempo você tem um agronegócio que é
pujante no Brasil e necessário. Então, nós temos que achar um denominador comum. Ou o governo, de uma certa forma, se for manter, é o que eu falo, assim, né? Essa PL devia ser ela um pouco mais detalhista, né? Eu acho que ela não era simplesmente definir um marco temporal e não se dá as devidas proporções de como serão feitos. Então, eu acho que poderia ter uma questão de áreas que já são consolidadas, que não tem, para evitar a questão, como o Nuno Marques fala, que pode gerar impactos em áreas consolidadas já com grande expansão imobiliária, ou já realmente já em determinadas situações de avanços de produção. Isso pode criar um conflito, foi o princípio do ministro do STF, Nuno Marques, quando votou a favor do marco temporal. Então, isso podia ter sido pensado de como você pode indenizar a questão dos povos originários por uma terra que praticamente eles irão perder, que são de origem propriamente deles, e mantendo o agronegócio no próprio território onde está já ocupado e assim por diante. Mas é uma situação muito complicada, porque você falar de desapropriação, isso por parte da União, nós estamos falando de um arcabouço fiscal que está em votação justamente por uma questão de orçamento público e déficit fiscal. Então, é uma situação muito complexa. Eu acho que isso ainda vai dar muito assunto, muita discussão e provavelmente as decisões serão acaloradas e podemos ter ainda esse confronto do STF contra e ainda para colocar mais fogo nessa discussão ainda. Tá certo, doutor Alessandro Azzoni, especialista, advogado especialista em direito ambiental. Muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, bom trabalho, volte sempre. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Podem contar sempre. Obrigado.